Eu não é assim. O Silvio era uma pessoa de difícil comunicação. Ele nos procurava quando queria falar conosco. Mas naquele dia eu mandei o recado, que eu tinha câncer, e em minutos ele deu a resposta dizendo, ó, vai cuidar da sua vida, não se preocupe mais com o trabalho, a prioridade agora é você recuperar a sua saúde. Aí eu um dia estava no hospital, lá no Sírio-Libanês, e me levaram para um apartamento que dava para jogar basquete lá dentro, de tão grande, sabe o que era? E eu falei assim, gente, mas vocês não acham um exagero eu ficar nesse lugar? Não é necessário. Aí veio a diretora de hospitalidade e falou assim, olha, seu Carlos, a orientação que nós temos aqui é que o senhor fique num apartamento que, se por acaso o Silvio Santos ficasse doente, ele ficaria. Ele se hospedaria nesse local. Então, nós não estamos fazendo nada demais. Essa é a ordem que nós recebemos. Esse é um ponto que até hoje me toca muito. A outra história que eu considero importante, quando eu comecei a me recuperar, ele falou assim, olha aqui, nada de ficar em casa de chinelos e pijama, porque aí não vai dar certo. Então, eu quero que você volte para o telejornal. Só que nessa altura o SBT Brasil já tinha o Joseval Peixoto e a Raquel Sherazade, ou seja, eu falei, puxa, como é que ele vai fazer? Será que ele vai pôr 3 apresentadores, né? Não. O que ele fez? Ele falou, não, você vai fazer 2 dias, o Joseval vai fazer 3 dias. Ou então você faz 3 dias e o Joseval faz 2 dias. Eu sei que da generosidade do Silvio Santos para que eu pudesse voltar a trabalhar e me recuperar, surgiu um modelo de telejornal único no mundo. Eu duvido que alguém tenha feito isso alguma vez, né? E ele fez isso comigo, o que eu agradeço muito. Eu falei aqui de doença, porque você me perguntou, né? Mas eu tenho também passagens bastante alegres com o Silvio. Ô Nascimento, mas você contou no Troféu Imprensa que quando você ainda estava em recuperação, o seu contrato terminou com o SBT e que o Silvio pediu para que alguém fosse até a sua casa já com um novo contrato para renovar o seu contrato até a sua volta, não é isso? Ah, sim, eu me esqueci dessa parte. Realmente, quando eu fiquei doente, estava valendo o meu contrato com o SBT, que acabou justamente naquele período. E faltavam poucos dias para eu fazer a cirurgia mais importante. E aí ele mandou uma advogada na minha casa, do SBT, com um novo contrato. Claro, o valor não era igual o que eu ganhava antes, mas era um valor bastante considerável. E sabe o que tinha no contrato? Que se eu voltasse a trabalhar, eu ganharia 50% a mais do valor do contrato. Até nisso ele me incentivou, né? Para não ficar doente, né? Não ficar parado e fazer alguma coisa. É verdade, isso que você lembrou é verdade. Obrigado, Nascimento. Uma honra para a gente poder ter você nesse momento tão difícil, tão doloroso, mas com uma história muito importante sua, do Silvio e também do SBT. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigada, Nascimento. Para vocês todos, então. Até mais. Obrigada, Nascimento. Você vê a generosidade do Silvio, né? E esse espírito que ele implementou em toda a emissora, porque todo mundo dentro do SBT tem esse pensamento, é preocupado com o outro, então não vou te deixar sozinho, a gente vai seguir adiante. E nesse momento de doença, sabe que o Silvio pediu, e quem foi a porta-voz na época foi a Daniela Beruti, ele renovou o contrato com a Hebe, ele deu um contrato novo para a Hebe antes da Hebe falecer. Bem lembrado. Porque a Hebe estava fora, ela tinha mudado, ela tinha ido para a Rede TV, ela estava totalmente fora, né, com o câncer também, e a Daniela foi até a casa dela, assinou o contrato com ela para ela voltar para o SBT. Infelizmente isso não aconteceu, mas ele deu essa alegria à Hebe de poder estar de volta ao SBT. Quando ela partiu, portanto, ela era uma artista do SBT. Nós vamos agora chamar uma pessoa que marcou muito uma época no SBT e certamente o SBT é também uma marca na carreira dele. Eu vou chamar por telefone o apresentador e cantor Rony Von, que, se eu não estou enganada, Rony, o grande campeão do Qual é a Música. É isso mesmo? Uma boa tarde para você. Boa tarde, querida. Boa tarde a quem está ligado aqui no SBT. De fato, olha, é um programa, o Silvio tinha uma mania comigo, que é profundamente discutível. Ele era uma pessoa que tinha superstições, não era cético,
embora ninguém soubesse disso. Houve uma época que ele cismou que eu dava sorte para ele. Então, todo programa que ele lançava, ele queria que eu fosse o primeiro a aparecer no quadro. E eu, claro, não podia negar. E ele fazia. Inclusive, foi assim com o Qual é a Música. Que eu conhecia o programa lá nos Estados Unidos, tinha assistido lá, que era What is the Tune? E eu fui fazer o primeiro, mas seria um único programa. Como deu certo, ele me chamou e eu fiquei lá um tempão. Todo mundo sabe, quem me conhece, meus parceiros, meus colegas todos de televisão, sabem que não existe nada que eu deteste mais do que game show. Eu não suporto isso. Mas fiz em função do pedido dele. E quase enlouqueci. A ponto do meu empresário, na época, o Marcos Lázaro, eu estava com a carreira fora do Brasil, ele disse, Rony, precisamos perder. Temos muitos shows para fazer na Europa. E eu perdi porque quis. Porque eu estava de tal maneira armado com essa história, enlouquecido com essa história do Qual é a Música, que eu não pensava em outra coisa na vida. E isso marcou muito a minha vida, a todas as emissoras do Brasil. Chegamos a 52 pontos no Ibope. E eu sou muito grato a esse convite que ele fez inicialmente para que o programa desse certo. E deu. O Silvio tinha essas histórias muito, muito divertidas para quem não conhece, porque ele conseguia separar muito a história do produto, porque nós não somos outra coisa a não ser produtos. Eu, você, o César. Porque o que acontece? Nós somos, de fato, coisas. Pega lá, leva lá, grava lá, faz lá. É uma coisa assim. Mas, de repente, esse produto é abrigado por um ser humano. E ele conseguia dividir isso perfeitamente. Ou seja, ele era uma coisa na vida privada e outra completamente diversa na TV aberta. Ele era muito, muito recatado em relação às coisas íntimas dele. Nem todas, naturalmente. Há quem diga, inclusive, que ele era muito vaidoso, porque sempre que ele ia fazer o programa, ele tinha que passar no jato, aquela coisa toda que todo mundo conhece. O César conhece muito bem também essa história. Só que, na vida íntima dele, quantas vezes ele apareceu de pijama, ele morava lá nos Estados Unidos, no bairro em que meu filho morava também. E o cara estava sempre praticamente descalço, sem camisa, brincando, no supermercado, que era próximo lá da casa dele, da casa do meu filho, comprando macarrão, sabe, umas coisas assim. Ele conseguia separar muito isso. É o tal negócio, não chegou a virar uma divindade, uma autodivindade, como os artistas modernos conseguem fazer. Todos têm síndrome de Deus. Podem tudo, querem tudo. É uma coisa mais ou menos assim. Para nós que trabalhamos com comunicação, eu, você, ele foi de fato uma referência. Mas é uma referência apenas porque é um ofício que ele dominava. Mas jamais alguém vai ser igual ou substituir. Essa dicotomia que ele tinha de falar para uma plateia que estava lá na televisão fisicamente e ao mesmo tempo ela ser complementar ou vice-versa de quem estava em casa, milhões de pessoas. Eu não consigo fazer isso. Meus programas têm que ser de estúdio, porque senão eu vou me distrair. Eu vou fazer um programa para quem está na plateia. E não é isso. E quantas vezes ele falou comigo essa história? Que o mais difícil era isso. Era você conseguir dividir essa história e somar ao mesmo tempo. Olha, em algum lugar, vocês mesmos aí do SBT, com uma nota oficial, disseram que em algum lugar do universo, algum planeta alheio ao nosso, deve estar mais feliz hoje. Nós devemos isso aí. Esse é um mundo amargo. Esse é um mundo de competição. Esse é um mundo muitas vezes perverso. E o que fazia o Silvio? Desmistificava tudo isso com a sua alegria. Por mais pesado que você estivesse no dia de domingo, quando você ouvia aquela trilha, Silvio Santos vem aí, você já esboçava um sorriso no rosto. Isso é algo que vale uma carreira. Vale essa homenagem toda que nós estamos fazendo para ele desde de manhã cedinho. Eu tenho muita saudade. Acredito que, de certa forma, todos os brasileiros estão de luto, mas existe pelo menos essa felicidade
que é discutível para mim de ter podido conviver com uma pessoa tão iluminada. Obrigado, Rony. Obrigado, Rony. Muito obrigado mesmo. Você está aí também, minha querida. Eu tô. Você também conviveu. O César é meu amigo pessoal, meu amigo de casa, que eu amo tanto, e ele conhece tanto quanto eu o que o Silvio fazia, né? E eu disse... Era uma coisa impressionante o cara. Você falou aqui do estúdio, Rony, eu comentei há pouco que a primeira vez que eu estive no programa do Silvio Santos, faz muito tempo isso, fui como convidado, ainda estava na TV Globo, vim participar do programa dele como convidado, o Boni gentilmente liberou. Eu fiquei impressionado de ver a facilidade com que ele tinha de dominar absolutamente tudo. Ele não tinha nada para ler, ele não tinha uma câmera marcada, ele não tinha nada, ele comandava aquilo com tanta naturalidade, com tanta espontaneidade, que a impressão que eu tenho é que ele já nasceu dentro do palco. Né? Eu não sei se para você passava isso quando você participava. Claro que sim, claro não que sim, César. Inclusive, quando a gente gravava, você se lembra muito bem disso. Caiu uma coisa, derrubava a luz, apagava, qualquer coisa, ele continuava. Continuava. Não tinha aquela história de pelo e ovo. Não, vamos embora. Não se desconcentrava, né? Não, nada tirava a concentração dele, é impressionante. Porque aquilo, o programa dele era uma diversão para ele. Como eu sei que é para muitos colegas, né? Quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha. Exato. E para quem não se droga, como é o meu caso dele, o grande ópio é a televisão. A gente está vendo imagens suas aqui agora junto com ele, olha. Sensacional. Marcou uma época, marcou para todos nós, né? São vários os programas, são vários os quadros em que o Silvio faz parte da vida da gente. Rony, muitíssimo obrigado, viu, por dispor do seu tempo, por estar conosco. É sempre, apesar de um momento muito ruim, muito triste, é sempre muito bom falar com você, conhecer um pouco mais da sua história e ficar todos nós aqui de uma forma enriquecidos com tudo aquilo que você falou. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. Fique em paz. Um beijão para todos vocês aí do SBT. Muito obrigada. Rony. Obrigada. Rony, que é, inclusive, o intérprete do A Praça, né? Da canção da Praça. Exato. No mesmo banco. Uma música do Carlos Imperial, que o Rony Von gravou e que virou tema da Praça. Virou o tema da Praça. A Praça é nossa aqui. A gente passou por Recife, a gente volta agora a Recife, porque todos os nossos colegas, companheiros de trabalho, está todo mundo abalado, no Brasil inteiro, com esse momento, essa perda. Rodrigo de Luna, que está lá no Recife, retorna então ao vivo, ele está ao lado do apresentador e jornalista Zeca Camargo, que foi meu colega de trabalho também, quando da emissora Globo, também está sentido e consternado nesse momento. Rodrigo. Pois é, Michele, é porque Silvio Santos é uma referência para todos nós que trabalhamos com comunicação, independentemente de emissora em que estejamos. E Zeca Camargo não trabalhou no SBT, mas tem essa referência e tem histórias ao lado de Silvio, Zeca. Todo o Brasil sentindo muito, imagino que você também. A gente está na mesma vibração de carinho, de emoção, de despedida, de respeito e de admiração. Michele, Simone, César, todo mundo está assistindo a gente aqui agora. A gente sabe o quanto ele foi importante e sim, você tem razão quando você fala que para nós que trabalhamos com comunicação, trabalhamos com TV, o Silvio a gente fala no presente, sobretudo pelo legado. É uma referência importantíssima. Mas eu iria um pouco além, porque hoje é o Brasil todo que está se despedindo dele. E com muita emoção. Não é apenas os comunicadores, não são apenas as pessoas que trabalham em TV. O Silvio tinha uma penetração que ia muito além do próprio universo da comunicação. Ele era uma pessoa da casa de todo mundo. Ele tinha um estilo único que até hoje, comentando com amigos um pouco mais cedo, a gente se acostumou que não tinha uma distância entre o palco e a plateia. O Silvio ia na plateia, o Silvio distribuía dinheiro, fazia brincadeira, se divertia. Eu vi o Rony Von falando aí, o César também, como era importante ele se divertir com o que ele estava fazendo, e esse é um grande exemplo. Ele foi uma mudança, como a gente fala, de paradigma. Silvio começou a quebrar esse muro que tinha entre os apresentadores e a plateia, que era sempre fria, eles aqui, nós lá, e o Silvio integrou tudo isso e sim deixou um legado, uma herança muito forte e muito bonita. Então, é uma despedida para nós importante, que a gente tem na trajetória dele um grande exemplo, mas um enorme exemplo, mas é também uma despedida de carinho, de afeto, das pessoas que sempre amaram o Silvio. E eu estou falando de gerações, é óbvio, entende? Inevitavelmente, todo mundo, o Brasil todo viveu
uma cena como essa. Você está na sua sala assistindo ao Silvio com a sua mãe, com a sua tia, com todo mundo. Minha avó dizia uma coisa linda. Quando eu comecei a trabalhar em televisão, ela falou assim, meu filho, você até me lembra o Silvio. Eu falei, quem dera, né, vó? Eu era moleque ainda. Como assim? É porque o Silvio Santos faz a festa e ele que dança. Se você conseguir fazer isso e se divertir, você vai trabalhar bem em TV. Esse é o exemplo, essa é a lembrança do Silvio que vai ficar. Ô, Zeca, você está em Pernambuco, a gente fala ao vivo aqui da Embaixada de Bonecos Gigantes de Pernambuco, existe uma relação muito próxima do Zeca com Pernambuco, a gente viu ali o carinho que as pessoas têm, né, pelo boneco gigante do Silvio Santos, o carinho do povo do Brasil todo. E você também, mais recentemente, estava apresentando um programa de auditório, já depois de ter passado por jornalísticos, por diversos programas, né, e estava no programa de auditório, ou seja, atuando como o Silvio Santos atuava e atuou por tanto tempo. E essa referência é importante, estar próximo da plateia. Hoje em dia, às vezes a gente vê uma plateia usada como cenário e o Silvio ensinou pra gente que não, a plateia é a parte do programa. Uma peça importantíssima. Um programa de auditório, sobretudo, um grande quebra-cabeça para tudo funcionar. Mas sem a plateia, sem a presença da plateia, que o Silvio tirava essa participação como ninguém, ele não acontece. Então, sim, no programa que eu estava fazendo, a interatividade, a gente fala interatividade, está muito conectado com tudo, mas a interação com a plateia era importantíssima. E, de fato, minha relação com Pernambuco, com Recife, sobretudo, é fortíssima. Eu estou voltando para a cidade depois de muito tempo, eu não vim aqui desde antes da pandemia, e ainda por cima, eu entrei aqui para fazer uma homenagem, que eu sabia que, obviamente, tinha essa figura, esse boneco do Silvio Santos aqui. Encontrei vocês e assim posso dividir com o Brasil todo esse meu carinho, essa minha admiração. Sim, lamentar a ausência que vai fazer, mas celebrar uma carreira brilhante, um exemplo de comunicador, de pessoa, de pai e de uma pessoa que é capaz de fazer a gente acreditar nesse Brasil. Ao lado do Silvio, você não teve a oportunidade de trabalhar, mas de outros grandes nomes da nossa televisão, Glória Maria, né, saudosa, que todo mundo sente tanto, né, apresentou por muitos anos o programa ao lado dela, e do Silvio já chegou perto, mas o trabalho não aconteceu. Ironicamente, quando eu era moleque, eu entrevistei o Silvio, mas isso era, não tem nenhuma foto, isso era lá nos anos 80, faz muito tempo isso aí, nervoso, eu era moleque, era um foca, como a gente fala no jornalismo, né, alguém que está começando, e eu falava, nossa, eu tenho que entrevistar o Silvio Santos, e foi 2, 3 perguntas rapidinho, mas eu lembro do magnetismo que era aquilo lá. Eu até já participei de alguns programas do SBT ao longo dessa trajetória aqui, mas do próprio Silvio essa ficou faltando. Mas é como se eu tivesse participado. Porque da minha casa, do sofá da minha avó que estava ali, eu estava no auditório, eu estava na plateia e o Silvio, como retomando o que minha avó dizia, fazia festa e ele que dançava, ele convidava a gente para dançar junto. Essa presença, apesar de não ter essa proximidade profissional, vamos dizer, né, um laço de trabalhar muito junto, é como se ele tivesse me acompanhado durante a carreira inteira. Você que vive da comunicação, Zeca, o que é que o povo brasileiro sente nesse momento? Você circulou pelas ruas aqui do Recife e a gente está no ponto turístico da cidade, tem muita gente de Pernambuco, de outros estados também, e não se fala em outro assunto, não tem como ser diferente, né? Todo mundo que entra aqui para diante da imagem do boneco gigante do Silvio e faz essa homenagem também. Eu acho que é um sentimento de gratidão também a ele, né? Por tanto nos alegrar, Zeca. Vou lhe dizer como é que eu soube que o Silvio, a gente tinha se despedido do Silvio. Estava aqui do lado, no Parque das Esculturas aqui. E de repente as pessoas que estavam ao de mim, pelo telefone celular, não é possível, Silvio foi embora, Silvio morreu. Então, na hora eu já vi a repercussão com as pessoas ali, que já demonstram em si o próprio carinho. A comoção era de fato como se tivesse perdido alguém da família, era uma coisa que todo mundo sabia o impacto que isso vai ter para o Brasil todo, de emoção. E aqui, isso foi algumas horas atrás, no caminho todo aqui até a Embaixada dos Bonecos, você via as pessoas comentando, mostrando, falando e sempre com carinho e com respeito enorme. Esse carinho, esse respeito que a gente está vendo aqui no Recife, eu tenho certeza que espelha a admiração do Brasil inteiro pelo Silvio Santos. Antes de eu te liberar, a gente fez questão de vir exatamente aqui nesse local, porque a gente tem a imagem do boneco gigante, para chegar até aqui juntinho dele, porque Silvio Santos é alegria, não é, Zeca? Silvio Santos é isso. E eu acho que símbolo maior da alegria do que o nosso carnaval a gente não tem. Então, é uma forma também dele estar presente entre nós. Eu sou um péssimo imitador, mas quando a gente era moleque, todo garoto já tentou imitar a gargalhada do Silvio, que era aquele ha-ha, assim, né? Que era por imitação, a gente falava, que era essa alegria para mim também. Esse sorrisão que ele teve
até os últimos dias, a gente viu fotos muito recentes do Silvio, já ali batalhando com a doença e tudo, e de qualquer maneira sempre sorrindo. Ele sabia da importância de levar o sorriso para essas pessoas. Isso aqui, essa é a grande marca registrada dele, e se a gente tiver que lembrar do Silvio com uma frase só, que ele cantou para o Brasil todo, é aquela que muita gente já colocou nos obituários: vamos sorrir e cantar. Então tá aí, com o sorriso do boneco gigante do Silvio Santos, da Embaixada de Boneco Gigante de Pernambuco, a gente entrega para vocês César, Simone, Michele. Obrigado, Zeca. Obrigado. Obrigado. Olha, eu acho que o Zeca descreveu de uma forma muito simples, né, aquilo que todos nós realmente sentimos ao longo de todos esses anos. Mesmo no sofá de casa, a gente estava dentro do auditório do Silvio Santos. Como o Silvio só permitia mulheres no auditório dele, eu vou deixar vocês duas agora aqui. Que pena. E volto mais tarde, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. A gente se vê. Até já. Até já. Nós vamos assistir o SBT Brasil mais tarde com César Filho, que vai trazer todas as informações sobre a morte de Silvio Santos. Simone, agora há pouco a Rede Bandeirantes de televisão se pronunciou, emitiu um comunicado oficial e eu vou passar esse comunicado oficial agora. A TV brasileira perdeu hoje Silvio Santos e está de luto. Em nome da família Saad e da Rede Bandeirantes de rádio e televisão, me solidarizo com os seus familiares e companheiros de trabalho do SBT. Silvio Santos foi o maior comunicador da história da TV brasileira. Deixa gerações de fãs e de seguidores e um enorme legado que não será esquecido. Assina a nota João Saad, presidente da Rede Bandeirantes de rádio e televisão. Aí a nota para você na tela. Obrigada, Rede Bandeirantes de televisão, em nome do SBT. Sim, a repercussão é imensa. Também recebemos uma manifestação da Xuxa, a apresentadora Xuxa, que publicou uma nota dizendo o seguinte: que sua família seja abraçada por Deus e que os corações de vocês sejam acalentados. Nós todos somos muito íntimos do artista Silvio Santos e por essa condição de fã e admiradora quero reiterar respeito pelo artista que ensinou muito, mas muito mesmo para todos nós apresentadores e fãs de sua arte. A música Silvio Santos Vem Aí, tararararará, vai fazer parte de todos nós brasileiros. Obrigada por tudo e um beijo carinhoso à família e aos amigos. Essa é a manifestação da apresentadora Xuxa Meneghel. Nós estamos movimentando os nossos repórteres, acabamos de estar em Recife e agora vamos acompanhar também a repercussão lá no Rio de Janeiro. As autoridades se manifestaram a respeito da morte de Silvio Santos. Eu vou acionar agora o Matheus Coelzer. Aliás, Matheus, se eu não tiver pronunciado corretamente seu sobrenome, por favor, me corrija, que vai trazer essas informações. Matheus, com você. Oi, Simone, Michele, para todo mundo que está ligado aqui no SBT, dia difícil para todos nós e aqui no Rio de Janeiro, diversas pessoas e autoridades não param de prestar homenagens ao nosso querido Silvio. Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro decretou luto de 3 dias, falou que o seu legado jamais será esquecido. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes também foi às redes sociais, falou sobre a generosidade, decretou também toda essa homenagem à família Abravanel que deve ser feita, falou também a expressão o carioca paulistano, já que Silvio nasceu aqui no Rio de Janeiro. Ele lembrou também sobre a passagem em 2001 do Silvio pela Sapucaí, onde a escola Tradição utilizou em janeiro e a escola, a agremiação também prestou as homenagens. Homenagens que não param, viu? Onde também foi dito que hoje o céu está em festa por diversas pessoas que foram às redes sociais. Por nota, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e o Ministério Público também manifestaram pesar pelo falecimento de Silvio. A Câmara Municipal também lamentou a morte de Silvio e afirmou que a cidade perdeu um dos seus filhos mais ilustres. Os 4 maiores clubes de futebol aqui do Rio de Janeiro também foram às redes sociais. O Botafogo fez questão de citar os momentos de alegria proporcionados por Silvio, principalmente por seus bordões. O Flamengo desejou total força aos familiares, amigos e disse que os domingos jamais serão os mesmos. O Fluminense também prestou homenagens aos familiares e exaltou
a simpatia do Silvio. O Vasco descreveu Silvio como uma voz marcante e um sorriso único, reiterando que o legado do maior comunicador da história do país será eterno. Olha, Michele e Simone, desde que a gente está posicionado aqui no centro da cidade, muito próximo da Lapa, todas as pessoas que passam, que conversam com a gente, vêm e falam sobre a reverência do Silvio, o carinho que tem pelo Silvio e prestam homenagens e falam que o Silvio já deixa saudades. Aliás, centro da cidade, né, Matheus, onde o Silvio começou sua profissão de camelô, de vendedor ambulante, se eu não estou enganado, na Praça 15, né, aí no centro da cidade do Rio. Exato, Simone, foi aqui que ele cresceu, nessa parte aqui que a gente fala ao vivo hoje, já muito diferente daquela época, a gente tem aqui muito próximo o prédio da Petrobras, nessas ruas aqui muito próximas que a gente fala aqui, na próxima Rua do Chile, na Rua dos Inválidos, foi aqui que ele cresceu e começou também a sua trajetória, um local onde todas as pessoas, como eu falava anteriormente, que passam por aqui, fazem alusão à lembrança de ele ter crescido. Ele estudou aqui no centro da cidade e foi aqui que parte, né, da carreira, do início da carreira dele, se deu aqui nessa área central, muito próximo da Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. Silvio Santos, que nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bem-TV, na Lapa. Na Lapa. Ali naquela região onde o Matheus Coelzer estava dando as informações atualizadas. E aos 16 anos, querendo ganhar um dinheiro, começou ali, teve a ideia de vender capa de plástico. E observando o vendedor de rua, foi lá para o centro da cidade e começou a sua trajetória, então, de grande sucesso, transformando não só o comércio daqueles vendedores ali, e também enveredando e criando esse império de mídia, se tornando o maior comunicador que o Brasil já teve. Nós temos a honra de chamar agora também um grande jornalista, faz parte da história do jornalismo brasileiro, nosso colega. Durante anos comandou aqui o Conexão, né? Conexão Repórter, com reportagens investigativas que o fizeram ganhar, inclusive, o Prêmio ESSO de reportagem e teve essa liberdade criativa e de ação aqui no SBT. Roberto Cabrini, ao vivo, conversa com a gente. Cabrini, bem-vindo, num momento delicado como esse, né? Eu gostaria de saber como você está se sentindo agora e algum episódio que tenha te marcado muito durante esse seu convívio com o Silvio Santos. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Simone. É um momento de profunda emoção para todos nós. O impacto do Silvio Santos em todos os nossos comunicadores é enorme. Na minha vida, pessoalmente, é muito grande. Ele esteve presente nas principais etapas da minha carreira. A minha profissão me possibilitou viajar pelo mundo todo. E eu posso te afirmar com toda segurança que, por tudo que eu vi, viajando para todas as partes do planeta, que ninguém nasceu tanto para a comunicação quanto o Silvio Santos. Silvio era a própria comunicação. Ele tinha uma sintonia com a população brasileira, ele dominava totalmente a arte de entreter as pessoas, de passar alegria para as pessoas, e era alguém que sonhava algo hoje e amanhã acordava muito cedo para perseguir esse sonho e invariavelmente conseguia realizá-lo. Na minha carreira, o impacto que ele teve foi enorme. Eu me lembro de vários momentos decisivos, como na minha primeira passagem pelo SBT, que eu tinha uma participação importante, mas recebi um convite fundamental para ser correspondente em Londres, para cobrir a Fórmula 1. A primeira reação dele foi de que não podia me liberar, mas aí eu consegui um encontro com ele, e ele, a figura humana absolutamente extraordinária, que sempre foi, entendeu que, embora como empresário, para a rede dele, seria importante me manter, para mim, o amigo Roberto Cabrini, o amigo dele, seria importante abraçar essa oportunidade. E ele acabou me liberando, porque era, antes de tudo, um grande ser humano. Como também me lembro, na minha última volta para o SBT, o Silvio era daquelas pessoas que
tratava das coisas mais importantes pessoalmente. Embora ele sempre pudesse ser auxiliado por centenas, milhares de funcionários, milhares de assessores, ele buscava os projetos que ele acreditava pessoalmente. E eu me recordo que eu tinha viajado para os Estados Unidos, eu estava numa outra emissora, na Rede Record, na época, onde estou hoje, nesse momento, mas ele queria porque queria me contratar, e quando eu cheguei em casa, na volta de uma viagem, aliás, tinha sido na morte do Michael Jackson, a minha empregada me disse que tinha 14 ligações do próprio Silvio Santos. Eu falei, puxa, não seria um trote? Aí eu me certifiquei e era, de fato, o próprio Silvio Santos. Eu fui até a casa dele, ele negociava os contratos de uma forma muito racional, dominava a matemática com um profundo discernimento, com muita velocidade. Tudo no Silvio Santos impressionava. A visão que ele tinha dos próprios projetos. É claro que todo mundo lembra nesse instante do grande comunicador, do maior comunicador do planeta que ele foi. Ninguém foi tão vocacionado a ser comunicador. E que se ele quisesse ter sido um jornalista, ele teria sido o maior entrevistador de todos os tempos. Porque ninguém dominava tanto a arte de conversar com as pessoas como o Silvio Santos. Ele conversava com um timing totalmente perfeito, com uma pessoa muito simples, uma pessoa que tivesse dificuldade para se comunicar, com um diplomata, com um chefe de Estado. Ele detinha o timing correto de extrair de cada história o melhor que ela poderia oferecer. Então, era um homem multidimensional, um pioneiro. A história da televisão se confunde com a própria história dele. E eu, pessoalmente, para a minha carreira, ele foi decisivo. Porque ele acreditava muito nos projetos mais ousados. Coberturas de guerra, matérias de investigação. Eu, dos 12 anos que eu passei aí, tive liberdade total, não havia limites para aquilo que a gente pudesse, com responsabilidade, abordar. E o Silvio Santos era um homem que, embora algumas pessoas tenham dito que não gostava tanto de jornalismo, isso não era, nem isso era verdadeiro. Além de ser o maior comunicador, o homem que detinha o dom do entretenimento, ele também gostava muito de jornalismo, e eu sou testemunha disso. Na minha vivência no SBT, sempre tive total apoio. Ele era um grande pauteiro. Quantas vezes o Silvio não me ligava, ele ligava às vezes até muito cedo ou muito tarde, ou até de madrugada, ele tinha uma ideia, ele me ligava e através dessas ideias fazer da vida do brasileiro uma vida melhor. O Silvio era um homem que pensava profundamente no bem-estar da população. É por isso que ele tinha tamanho contato, tamanha conexão com o brasileiro médio, com o brasileiro anônimo da multidão. É por isso que essas pessoas o respeitam, por isso que essas pessoas tanto amam o Silvio Santos, o maior brasileiro de todos os tempos, ou um dos maiores de todos os tempos, o maior comunicador, enfim. Existem tantas coisas superlativas que podem ser faladas sobre o Silvio Santos. E eu falo, particularmente, um grande amigo, um patrão com o qual você podia discutir algo e não precisava assinar contrato. Era algo que o que ele falava era o que iria acontecer. Portanto, e também um homem de família, né? Um homem sempre muito próximo da sua família. Eu tive o privilégio de fazer um documentário sobre a vida dele, ir nos lugares de toda a infância dele, estabelecer a trajetória dele, e sei da conexão que ele tem com a família dele, e sei que tudo que ele se propôs a fazer, desde os tempos em que ele vendia capa de passaporte na Lapa, ou então na balsa Rio-Niterói, ele era uma pessoa determinada, uma pessoa que fazia do simples algo extraordinário. É por isso que se tornou um homem tão vitorioso. Tudo que ele punha a mão se transformava em ouro, porque ele tinha uma visão extraordinária, uma visão privilegiada, e é um homem que faz parte da história da comunicação brasileira. Ele é a própria comunicação brasileira. Eu acho até que nós vamos ter que criar um verbete nos dicionários agora, o verbete Silvio Santos, né? Porque se confunde com o próprio conceito de comunicação. Nós estamos conversando ao vivo, através da internet, com Roberto Cabrini. Cabrini, foi importante você ter lembrado essa questão do jornalismo, porque nós temos na porta da nossa redação, aqui na Anhanguera, uma carta que foi escrita pelo Silvio Santos com recomendações a respeito do jornalismo, como nós deveríamos ter liberdade e sempre pensar no interesse do público.
a gente abordar, como você disse, ele era um grande pauteiro, porque ele nos recomendava isso. Ter a abordagem que sabia que ia interessar ao público, que o público precisava saber. E foi interessante também uma outra coisa que você acaba de mencionar, do Silvio Santos obstinado, né? Como ele conseguia extrair de qualquer pessoa uma informação, uma conversa, e quando ele queria uma coisa, ele ia atrás e não havia quem o fizesse desistir, né? Como nos contratos, né, Cabrini? Exatamente. Eu me lembro muito bem, Simone, da frase dele, né? Me falando, olha, a proposta é essa. Era uma proposta extraordinária. Ele falou o seguinte, ó, a proposta existe agora. Pense e decida. Talvez amanhã não exista essa proposta, porque ele era um grande negociador, um grande vendedor e um grande comunicador. Mas era também uma pessoa que acolhia os profissionais, um cara reservado, né? Você não falava com o Silvio Santos todos os dias, mas quando você falava, era sempre muito especial, era sempre muito marcante tudo que ele tinha a te dizer e as ideias que ele tinha, né? Ele era uma pessoa muito criativa e que enxergava sempre antes do que todo mundo. É verdade, um visionário, sem dúvida nenhuma. Cabrini, muitíssimo obrigada aí pelo seu depoimento. Você que faz parte da história do SBT, 12 anos aqui comandando, levando prêmio e com essa trajetória aí de muito sucesso também, sendo abraçado pelo Silvio Santos, com liberdade de criação, como você mesmo mencionou aqui, porque ele sim tinha a paixão pelo jornalismo, os princípios estão ali fixados na entrada do departamento de jornalismo aqui no SBT, uma coisa que a gente presta muita atenção nisso, né? Porque ele enxergava o público, ele sempre enxergava o interlocutor, ele entendia, ele entrava no momento de conexão e isso o dava a capacidade de entrevistar dessa forma sutil e conseguir extrair o que ele queria. Obrigada, Cabrini. Eu que agradeço, é um prazer muito grande ter falado com vocês. Eu gostaria de passar todos os meus sentimentos, as minhas homenagens à querida família Bravanel, uma família extraordinária. O Silvio sempre valorizou muito a família dele, sempre foi de muita sabedoria ao transmitir princípios à família Bravanel. Então, nesse momento, eu gostaria de transmitir os meus sentimentos por tudo que a família Bravanel tem realizado para esse país e por tudo que o Silvio significa no coração de todos nós. É o momento da gente trazer todas as homenagens, porque o Silvio, de fato, mudou a história desse país. Grande comunicador, empresário, negociante, um ícone. Obrigada, Cabrini. E patrão. E patrão. E patrão. Bom, vamos agora a um lugar também muito importante na história do Silvio Santos e, por consequência, muito importante na cidade de São Paulo. Eu vou chamar o repórter Marcelo Bittencourt, que está no antigo Teatro Silvio Santos, na Zona Norte de São Paulo. Bittencourt, eu aposto que tem muita gente aí na porta do teatro que, né, talvez você possa mostrar para a gente o sentimento das pessoas em relação ao falecimento do Silvio, o Teatro Silvio Santos na Zona Norte, onde por anos ele apresentou o programa Silvio Santos. É com você aí. Excelente dia para você, Simone, Michele, a todos. Infelizmente, um dia triste, mas também temos que celebrar essa vida, essa história, esse ícone que nos deixou, mas que entrou aí, deixou um legado realmente sensacional para todo o país. Estou aqui na Taliba Leonel, Avenida Taliba Leonel, Zona Norte de São Paulo, aqui o Teatro Silvio Santos, ali na frente já tem gente deixando ali cartazes e homenagens, porque eu estou posicionado ao lado aqui, que eu quero mostrar um local bem íntimo do Silvio. Por muitos anos ele adentrou o teatro por aqui. Ele estacionava o carro aqui, é um lugar bem simples. Aqui era uma residência, cuidado aqui, isso, era uma residência. Ele parava o carro dele, atravessava tranquilamente. Há informações aqui, relatos que ele passava numa casinha aqui ao lado, tomava um café, era conhecido aqui dos moradores, uma pessoa simples. Agora eu vou mostrar, vem comigo aqui, você que está em casa, para mostrar um pouco da intimidade do Silvio. Ele entrava aquela portinha lateral aqui. Olha só, e aqui era o camarim do Silvio Santos, o maior apresentador do país. Olha só a simplicidade. Aqui uma mesinha onde geralmente frutas eram colocadas, água, um sofá, uma mesa e duas
poltronas. Era essa a simplicidade. Aqui o teatro funcionou, o Teatro Silvio Santos funcionou até meados de 87, permaneceu aqui e vários programas foram gravados. Vamos andar aqui, vamos mostrar aqui o sofá onde ele costumava ficar, deixava, muitos falavam que inclusive até descansava, dormiu aqui por muito tempo. Essa aqui, ó, as paredes ainda falam muito, tem muita história, a energia ainda está impregnada aqui, é uma coisa que você acaba se contagiando. Mas vamos andando aqui, vamos andando para a gente mostrar. Aqui, cadeiras onde ele, às vezes, recepcionava algumas pessoas, alguns convidados, e ao abrir a porta, ele já saía direto aqui no teatro. No teatro, exatamente aqui era o Teatro Silvio Santos, foi preservado aqui aqui toda a estrutura, tá? O pessoal está tendo um evento aqui, a gente vai passar aqui, olha só. Tinha um evento, e eu vou mostrar para vocês onde ficava o camarim dos convidados. Vamos passar por aqui? Vem aqui, ó. Ele fazia questão, ele saía do camarim dele e fazia questão de fazer esse percurso, ir aqui para o camarim dos convidados. Aqui também era o camarim da Hebe Camargo, aqui também o camarim do Bozo, do Gugu. Olha só, era maior, né, até mais aconchegante, mas ele tinha essa peculiaridade. Ele era muito simples, o Silvio gostava da simplicidade. Eu conversei com uma pessoa aqui da frente que falou o seguinte: em um determinado ano, ele não se recorda, teve uma enchente aqui na região, e ele veio de motocicleta, na garupa de uma moto, para quê? Para não perder o horário, para não perder o compromisso com o povo que estava na plateia, mas principalmente para o povo brasileiro que sempre acompanhou o Silvio Santos, seja nos domingos, começava já na parte da manhã e até altas horas da noite, também outras gravações, e esse aqui era o espaço. Para você ter uma ideia, o Silvio deixou aqui o teatro em 89, ele gravou aqui de 1980 até 1987, 88, mas ele foi o último a sair. Tanto ele como a Hebe amavam esse teatro aqui. Ele comprou o espaço, aqui funcionava um cinema que foi construído em 1958, mas ele amava o espaço. Quando ele foi para a Anhanguera, que construiu toda a estrutura da Anhanguera, né, onde nós trabalhamos hoje, ele foi o último a sair, ele gostava, ele tinha um apego emocional muito grande. Gilmar, vem aqui rapidamente aqui, a Gilmara, ela alocou o local, preservou o espaço, muito espaço. Aqui tem muito do Silvio, né, Gil? Tem. Todos os lugares aqui a gente remete ao Silvio. Você fez questão de não mexer nos camarins. Isso. A gente preservou tanto o do Silvio como o da Hebe, e o cantinho lá em cima também a gente procurou deixar as origens. Em cada espaço tem uma história, a gente sente, sabe, essa energia, a gente troca toda essa energia positiva, que era isso muito do Silvio, né? É isso mesmo. E a gente agora continua com a alegria que ele trazia, né? As pessoas entravam aqui e saíam cheias de energia, e a gente continua esse legado aí. Aqui era o palco, só para a gente entender. Aqui era o palco. O palco ia até aquela parede verde lá. Certo. Então, o palco eles faziam aqui, e nas laterais tinham os cenários. E aí, quando a gente chegou, a gente tirou os cenários das laterais. Mas o palco ia até ali na frente, perto da escada. E essa escada não existia. Aí vocês, teve a reforma. Portanto, muitas histórias foram contadas aqui, né? Quem nunca, né? Desde de pequeno, não acompanhou, né, o programa Silvio Santos, que entrava diariamente, todos os domingos, nas casas, nas residências do Brasil inteiro. Hoje o país está um pouco triste, mas também, de uma certa maneira celebra o quê? Celebra essa passagem desse homem maravilhoso, desse ícone da televisão brasileira, que levou entretenimento, informação e muita alegria para os lares do Brasil inteiro. Isso mesmo. E só uma particularidade, até hoje as pessoas colocam embaixo da porta cartinhas para o Silvio Santos. Olha. Pois é. Eles deixam até as cartinhas. Eu me emociono porque a gente, desde da minha infância, eu vi a história das cartinhas, né? Eles deixavam embaixo da porta, eles traziam aqui. E até hoje a gente pega umas cartinhas embaixo da porta. E as pessoas ainda têm essa esperança. As pessoas têm essa esperança de que eles possam ler, de que essas cartinhas possam chegar na mão das pessoas que deveriam.
Olha, tá emocionado. Emociona a gente também, todos nós estamos emocionados, mas isso é um pouquinho da história desse homem que revolucionou a comunicação no Brasil inteiro. Silvio Santos. Uau, obrigada. Que história, né? Que história. Marcelo, muito obrigada. Bittencourt, a gente sabe de várias histórias de pessoas que iam para frente do teatro na esperança de ver Silvio Santos entrar, de exibir um talento, de tentar fazê-lo ver ali um futuro artista. Então, realmente, o teatro, o famoso teatro da Taliba Leonel, na zona norte de São Paulo, era um ponto turístico, sem dúvida nenhuma, para várias pessoas que admiravam o Silvio, que queriam vê-lo, pessoas inclusive de outras cidades que vinham na tentativa de vê-lo pessoalmente. Nessa época, o SBT tinha vários núcleos, né? O teatro ficava na Taliba Leonel, outras produções ficavam na Rua dos Camarés, que também é aí perto, era quase tudo concentrado na Zona Norte. Nós tínhamos na Rua Dona Santa Veloso, nós tínhamos o jornalismo, parte administrativa também ficava lá. Nós tínhamos também no Sumaré, onde o Jô Soares, durante muito tempo, também gravou seu programa. E isso era tudo assim em vários núcleos. E depois é que nós viemos todos para o SBT, em 1996, que foi uma grande, né, isso aqui é um complexo fantástico, com tudo junto, e modernizou demais o SBT a partir também do momento em que tudo foi concentrado aqui. Então, Bittencourt, muito obrigada a você. E eu quero chamar de volta aqui para o nosso estúdio a Márcia Dantas, nossa colega, que já esteve comigo aqui desde cedo e agora nos acompanha, né, Michele, nessa transmissão especial, como não poderia deixar de ser, neste dia em que nós, lamentavelmente, tivemos a morte do apresentador Silvio Santos. Michele. A gente tem a informação, acabamos de receber, a assessoria do Fluminense. Silvio Santos era tricolor, né? Tricolor de coração. Corintiano aqui, né? Corintiano aqui e Fluminense lá. A assessoria do Fluminense, que vai ter jogo hoje com Corinthians, as duas assessorias confirmaram que terá uma homenagem especial no jogo desta noite, às 9h, no Maracanã, para o Silvio Santos. Nada mais justo. Então fica aqui o registro dessa homenagem. Agora, tem um outro lugar que ficou marcado, muita gente que queria encontrar o Silvio, onde ia? Ia para a porta do Salão do Jaça. Agora a gente continua trazendo mais essa parte da história, da trajetória do Silvio Santos. Gudrian Neuffer está ao vivo no Salão do Jaça, que é amigo, responsável por cuidar do visual do Silvio Santos nos últimos 40 anos. Ele esteve ainda no salão este ano, mas depois passou a receber o atendimento em casa mesmo. Gudrian, bem-vindo. Boa tarde, Michele, Simone, Márcia, boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui em frente ao Jaça Hair Studios, o salão de beleza que Silvio Santos frequentou durante mais de 40 anos. Os dois se conheceram em 1976, num espetáculo, num teatro aqui em São Paulo, e a amizade perdurou até hoje. O Jaça estava muito emocionado, ele chegou a vir aqui ao salão hoje, ia atender muitos clientes, mas se emocionou demais, voltou para casa e disse que não tem condições emocionais, psicológicas de atender a imprensa, de dar entrevistas, mas o filho dele, o Robson Jaça, que também trabalha aqui no salão, publicou um vídeo e também postou um texto nas redes sociais dizendo que foi um privilégio a família deles, Jaça, a família Jaça, ter convivido com o Silvio Santos, a quem o Robson chamava de tio, e ele também se disse muito emocionado. A família não vai dar entrevistas hoje, o salão deve fechar daqui a pouquinho, está atendendo os últimos clientes nesse sábado, ali na frente o seu Sorriso, que também conhecia o Silvio Santos durante mais de 40 anos, ele que manobrava o carro do Silvio, está muito emocionado, também não quer dar entrevista. Eu volto com vocês aí no palco. Obrigada, Michele, Simone e Márcia. Obrigada, Gudrian, pelas suas informações. Como a Simone estava falando, virou um ponto, um local. Todo mundo passava na frente do Jaça e automaticamente associava ao Silvio Santos. Silvio, claro. Jaça, que é um menino que veio da Paraíba, foi em Graxate, conheceu o Silvio em 1976
E essa relação de vir de muito baixo, de uma família muito simples, que se assemelha em certo ponto com a trajetória do Silvio Santos, facilitou também essa conexão entre os profissionais, né? E assim ele virou um cabeleireiro e amigo do Silvio Santos. E eu ia falar que o Jassa também era muito comentado quando a gente ia lá por ele, que ele era um confidente. Né? O Silvio virou ali um melhor amigo do Jassa, ele falava sobre a programação, sobre os planos dele, e pessoas iam até a porta do Jassa pedir emprego, alguns apresentadores inclusive conseguiram emprego graças a ir à porta do Jassa. E também reverter demissões. E reverter demissões, Simone Queiroz, bem lembrado. Então o Jassa virou um ponto de encontro, mas uma amizade linda entre os dois, né? É realmente uma lembrança que eu tenho muito forte também, é do Jassa falando do Silvio em várias entrevistas, que só ele conseguia arrumar o cabelo do Silvio do jeito que o Silvio gostava. No tom que ele gostava, né? Ele gostava. Então, realmente, essa amizade bonita, eu imagino que nesse momento o Jassa não tenha condições emocionais mesmo de falar. Silvio que esteve lá 1º de fevereiro deste ano, eles tiraram uma foto, registraram aquele momento e depois o Jassa passou aí à casa dele, né, para fazer os cuidados. Manter o cabelo no tom certo. No tom certo. Isso das pessoas irem até o Jassa e quando a gente, às vezes, passava na rua e via aquele carro que nós mostramos mais cedo aqui, o carro branco com a capota verde, quando as pessoas viam o carro do Silvio passando ali perto, ali pela Cidade Jardim, todo mundo já sabia, olha, lá vai lá o Silvio no Jassa cortar o cabelo, ajeitar o cabelo para o programa. Então, realmente é uma outra área da cidade. Nós mostramos o teatro na Zona Norte, agora o Salão do Jassa na Zona Sul, que são pontos que lembram muito, que contam muito da história de Silvio Santos, né, Márcia? E outra pessoa que conhece muito bem a história de Silvio Santos, esteve por muitos anos aqui, nossa colega no SBT, Cristina Rocha, vai conversar com a gente agora ao vivo, por Skype. Cris, obrigada pela sua participação. Imagino que seu coração esteja muito, enfim, dilacerado como o nosso, né? Opa, boa tarde, Márcia, boa tarde, Michele, boa tarde, Simone. Me emocionei vendo a Simone falar, porque a Simone vivenciou tudo isso, né, Simone? Tantos anos de coisa. Eu tô arrasada, como todo mundo, né? Deve estar. Eu vi agora o outro repórter mostrando o teatro, né? Gente, é uma dor no coração. É aquele negócio que eu falo sobre a finitude, né? Eu sempre tive muito medo de morrer. E tenho medo de morrer, porque eu acho que não é justo, né? Não é justo, porque o Silvio a gente queria para a vida toda, né? Claro que não é possível. Mas é uma tristeza. Imagina assim, sabe, entrar no SBT de novo e ver que ele não está mais aí. Porque mesmo ele não estando presente, como ele já não estava indo presencialmente, a gente tinha aquela segurança, o Silvio, né? E vai ficar uma lacuna enorme. Mas o legado que a gente pode deixar, gente, é o amor que ele construiu o SBT, né? Que o SBT cada vez mais continue levando esse legado dele, fazendo as coisas da forma que o Silvio gostaria. E quanto ao fato, gente, muitas pessoas me ligaram, eu estou aqui em Campos do Jordão, muitas pessoas me ligaram agora do enterro. Eu tenho para mim, Cristina, tá? Minha opinião pessoal, eu tenho para mim que foi o próprio Silvio que pediu para não ter enterro. Pelo jeito que eu conheço dele, ele deve ter falado, não quero que as pessoas me vejam no caixão. Eu estou até vendo. Eu não quero que as pessoas me vejam no caixão, não. Eu quero que as pessoas me vejam com essas imagens lindas da plateia, mandando aviãozinho, caindo, brincando, não é? Eu tenho certeza que o Silvio, pelo que eu conheço dele, ele não gostaria que as pessoas vissem ele no velório, não é? Assim, a gente fica triste, mas o importante, gente, é ali, ó. É o nosso espírito, né? É a nossa luz que tem que mandar para ele, porque na verdade ele que vai mandar a luz para a gente, né? Tomara que ele continue emitindo luz para todos nós, gente, porque o SBT tem que continuar com tudo que tem direito, sempre pensando no Silvio. É uma saudade imensa, imensa, mas a única coisa que a gente pode falar, pelo menos, para mim, eu amo o Silvio, amo e vou amar a vida inteira. É uma pessoa importantíssima na minha vida e eu tenho certeza que ele tem uma história com cada um dos funcionários do SBT. Né, gente? É isso. Chegou o dia, infelizmente, né? Chegou o dia, pois é. Cris, além da sua convivência profissional aqui no SBT, você também teve uma convivência pessoal, uma convivência familiar. Eu gostaria que você contasse para as pessoas como era o Silvio Santos longe das câmeras, né? No dia a dia,
nas situações na casa, numa festa? Conta pra gente como ele era. Olha, uma coisa, Simone, quando a gente comia lá, porque assim, quando eu casei com o Rubinho, né, e me mudei para São Paulo, a minha vida era a casa do Silvio, porque o Silvio sempre gostava de todo mundo lá. E o Silvio era pão duro, no sentido assim, ele adorava sorvete de flocos. Mas não é sorvete dessas marcas aí e tal. E aí de quem pegasse o sorvete de flocos dele, ele era alucinado pelo sorvete de flocos. E o Silvio, para quem não sabe, vê assim, o Silvio sempre foi muito na dele. Tímido, né? Ele sempre foi muito na dele. Eu acho assim, que parece que na plateia, quando ele estava, faxineiras, ele não tem esse negócio de quem é quem. E ele sempre odiou puxação de tapete. É uma coisa maravilhosa do Silvio. O Silvio é sempre, sabe aquela pessoa justa? Seria uma das qualidades, assim, justo. Frio na hora que tem que ser, dizer não com todas as letras, que não tem lugar, e não. E na hora de dar uma palavra que a pessoa precisa saber, ele tinha essa sensibilidade, não tem, que ele vai continuar tendo, se Deus quiser, de sacar as pessoas, né? Então, e a ética profissional, e o amor que ele tinha pela plateia, pelas pessoas, sabe? É impressionante o amor que ele implantou no Brasil inteiro, né? Tá todo mundo triste, gente que nunca viu o Silvio na vida tá triste, gente que me ligou, que nem conhecia, né? É uma coisa maravilhosa, e eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conviver bastante com o Silvio, e quem sabe um dia eu conto mais histórias, a gente rezar e para dar força pra gente, e para o SBT cada vez mais ter sucesso, né? E que ele continue iluminando as cabeças aí de todos nós, não é verdade, gente? Verdade. E a nossa missão que é continuar, né? Vamos continuar, Cris. Obrigada, Cris. E faz parte da história do SBT e traz isso, porque de fato o Silvio era alegria. Sim. E ele quer deixar a alegria. É dessa forma que nós vamos recordá-lo. É dessa forma. Irreverente, engraçado, falando o que vinha na cabeça. E é dessa forma que a gente quer guardar na memória. E até quem não conhecia se sente próximo, porque ele parecia um de nós, né? Parece que transbordava a tela. Não era só aquele personagem. De Silvio cumprimentando, chegando, brincando, recebendo, sendo carinhoso e preocupado com todo mundo. Porque é assim que todos deveríamos ser. O Silvio Santos também é um exemplo nisso. Não é que ele deve ser exaltado por isso. Ele era o que tem que ser. Verdade. Quem não faz assim é que está errado. E olha, a gente vai agora para minha terra, para Belém do Pará, porque o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, também manifestou pesar pela morte do apresentador Silvio Santos. E o Andrei Araújo, nosso repórter, chega ao vivo agora com os detalhes. Andrei, boa tarde. Entrou Belém agora e vai ser a gente em seguida. Isso, já é Manaus, você, né? Porque o Andrei é outra pessoa. Daqui a pouco agora, a gente já a gente volta com Manaus, né? Mas antes, Belém. O Andrei já está? A gente está estabelecendo a conexão com Manaus e com Belém também. A gente vai fazer toda essa repercussão, porque várias autoridades públicas estão prestando condolências, os sentimentos. Todo o Brasil absolutamente consternado. Já vimos aqui alguns depoimentos e a gente vai trazer também o posicionamento do norte do país, né, Isso, Marcinho? Agora sim o Andrei Araújo já está ao vivo com a gente. Andrei. Agora sim. Olá, Márcia, Simone e Michele. Boa tarde para vocês. Um dia que é até difícil desejar boa tarde, já que a gente está trazendo uma notícia que a gente não queria dar. O governador Helder Barbalho, assim como diversas personalidades paraenses e políticos brasileiros, se manifestou. Nas redes sociais, Helder Barbalho disse assim: perdemos hoje um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Silvio Santos foi um grande empreendedor que animava as manhãs, tardes e as noites das famílias brasileiras, fazendo parte de diferentes gerações. Deixou um legado de alegria, superação,
profissionalismo para todos nós. Meus sentimentos a familiares e amigos. A cantora Joelma, também paraense aqui de Belém, que esteve com o Silvio Santos no palco do programa e recebeu das mãos dele o troféu imprensa, também se manifestou nas redes sociais. Ela postou uma foto com ele e escreveu assim: hoje o Brasil se despede do rei da comunicação. Silvio Santos não foi apenas um ícone da televisão, mas uma verdadeira lenda que encantou gerações com o seu carisma, talento e generosidade. Sua presença vibrante e sua capacidade de conectar pessoas farão falta, mas seu legado continuará vivo em nossos corações e memórias. Descanse em paz, Silvio Santos. A gente está aqui no Ver o Peso, a Márcia conhece bem, que aqui é um local marcado por ambulantes. Gente que, assim como o Silvio Santos, acorda cedo todos os dias para trabalhar, para tentar garantir o pão de cada dia e, claro, construir um império como o nosso patrão, o eterno patrão, conseguiu. A gente ouve aqui pelo Ver o Peso, desde cedo a nossa equipe está na rua, as pessoas falam assim: poxa, Silvio Santos faleceu, que tristeza, agora a televisão não vai mais ser a mesma. As pessoas vieram de fato confirmar com a nossa equipe se essa informação era verdadeira. Uma coisa que eu ouvi aqui é que mesmo as pessoas não conhecendo o Silvio Santos, ele fazia parte das famílias. Todo domingo ele estava ali, era uma presença confirmada na casa de todos os brasileiros, de norte como aqui ao sul do Brasil. Eu não sei vocês, mas eu também tenho recebido mensagens de pessoas que estão desejando pra gente os sentimentos, os pêsames pela morte do nosso patrão, porque essa era a imagem do Silvio Santos, de um bom patrão, de alguém de fato que fazia parte das famílias brasileiras. A gente vai continuar por aqui, qualquer novidade eu volto. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Andrei. Michele e Márcia, a gente vê essas imagens de arquivo, né, que a gente está passando ali. E me chama a atenção como as pessoas que ali estavam interagindo, né, as moças, as colegas de trabalho, né, do auditório. Imagina como essas pessoas estão se sentindo agora, se vendo tantos anos depois, né? Tantos anos que nunca. A responsabilidade que nos cabe de levar adiante uma emissora de forma séria, mas também de forma divertida, de forma informativa, como ele dizia que precisava ser. Até no jornalismo ele dizia isso, que nós devíamos plantar o otimismo, né? Sempre olhar os dois lados, sempre trazer a notícia como ela é, mas sempre apresentá-la com otimismo. Inclusive, a gente tem a carta, né, Isso. Simone? Vocês começaram a falar da carta antes de entrar ao vivo. Eu fui lá, pedi para tirarem uma foto para a gente falar. Não dá para ler a carta toda, porque ela é muito extensa, mas eu vou ler as principais palavras. É né, a carta que ele escreveu para o então diretor de jornalismo, Isso. com as recomendações que nós deveríamos adotar como metas, como no nosso dia, princípios no nosso trabalho. O princípio do jornalismo do SBT é baseado nessa carta escrita por Silvio Santos, que está na nossa parede ali na entrada do jornalismo aqui na Anhanguera. Algumas palavras principais em cada linha são: a todos os funcionários, credibilidade, responsabilidade, seriedade, isenção, apartidarismo, imagem diferenciada, personalidade, produto indispensável, produto popular. Popular era algo que ele sempre, era um primor, assim, ele sempre pedia isso. Produto moderno, sempre com aquela imagem no futuro. O Silvio sempre gostou de trazer a modernidade para a televisão. Empresarial, sem esquecer esse lado que era muito forte nele também. Do povo, pessimismo dispensável, isso que a Simone acabou de falar, né, Si? Sim. Que ele gostava do otimismo. Otimismo. No jornalismo. E quando você fala do didatismo, que tem que ser didático, eu lembro de uma passagem quando o próprio Fernando Henrique Cardoso foi entrevistado por ele no programa de domingo, no SBT, para o Plano Real, para explicar a mudança do Plano Real. Porque as pessoas não estavam entendendo e sequer entendiam o que Fernando Henrique Cardoso falava, tentava explicar ali. E o Silvio Santos, com o seu didatismo natural, ele conseguiu tornar claro aquilo e as pessoas passaram a entender o que seria essa tal de URL. URV. URV, o que seria essa tal de URV. E aí as pessoas começaram a entender e assim veio o Plano Real. E a última frase da carta é: princípios do público. Não vamos agredir nosso público em seus costumes e suas crenças. O respeito ao telespectador é fundamental. E ele prega também o apartidarismo. Maravilhoso, né? E essa questão de não
de não levar uma mensagem pessimista, vejam que isso é muito diferente de omitir uma informação. Os fatos, eles têm que ser dados, mas o que ele dizia e pregava era que a gente trouxesse uma esperança, sempre mostrar que mesmo diante dos problemas existe luz no fim do túnel. Vamos continuar movimentando a nossa reportagem. Agora sim, nós vamos a Manaus, porque o Gabriel Abreu está lá no tradicional Largo de São Sebastião. Eu tenho agora o Gabriel já a postos. Gabriel, por favor, as suas informações. Oi, Simone, Michele, Márcia, uma ótima tarde para vocês. Lamentável, né? Vim aqui nesse momento falar da perda desse grande comunicador aqui para o Brasil, que é o Silvio Santos. Aqui no Amazonas, as autoridades e a própria população também lamenta a perda do Silvio Santos. O governador do Amazonas, o Wilson Lima, se manifestou nas redes sociais e disse que o Brasil... Perdemos uma pessoa que sempre esteve presente na vida de quase todo brasileiro. Silvio Santos dedicou sua vida a levar alegria, entretenimento e palavras de conforto para milhões de pessoas. De suas origens como camelô, ele alcançou sucesso, tornando-se uma figura reconhecida nacional e internacionalmente. Seu impacto é inegável, marcado por seu carisma, dedicação e amor pelos brasileiros. Neste momento de dor, expressamos nossos profundos sentimentos à família. Que Deus conforte seus corações. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também se manifestou nas redes sociais, um político bastante conhecido aqui no país. Da Porta da Esperança ao Show do Milhão, Silvio Santos conhecia a alma do povo. Com o baú da felicidade, realizou sonhos e construiu um império. Mas foi como comunicador que marcou nossa história. Suas contribuições para a televisão brasileira são inestimáveis, marcando gerações e consolidando o SBT como um dos maiores veículos de mídia do país. O Grupo Norte de Comunicação, afiliada ao SBT em 5 estados, além do Amazonas, está também presente no Acre, Roraima, em Rondônia e Tocantins, também escreveu uma carta em homenagem a Silvio Santos e presta a sua sincera homenagem, dizendo que o maior comunicador da história da televisão brasileira deixa seu talento, carisma e paixão que transformaram a TV no Brasil e inspiraram gerações. Seu brilho continuará iluminando o futuro da televisão brasileira. Nós vamos seguir acompanhando a repercussão aqui em Manaus. Nós fomos abordados aqui, inclusive, meninas, pela população, principalmente pelas crianças que comentaram a gente sobre a programação infantil que o SBT sempre deixou essa marca aqui para as crianças. Eu volto com vocês aí em São Paulo. Verdade. Sempre foi uma marca, né, Simone? Sem dúvida. Bom, Gabriel, muito obrigada pela sua informação. Vejam que a gente vai sempre se lembrando de outros bordões, né? Ele falou ali no Show do Milhão, a gente lembra daquele clássico, né? Vou consultar os universitários. Bom, eu vou agora sair um pouquinho, vou tomar uma água e quero agradecer a você, telespectador do SBT, por nos acompanhar nessa homenagem fundamental, necessária e justíssima ao maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos. Nós vamos continuar aqui, ao vivo, como ele sempre gostaria que fosse essa emissora. Ao vivo, prestando serviço, dando informação e, principalmente nesse momento, relembrando todos esses momentos tão importantes do SBT e do grande apresentador Silvio Santos. Então eu vou sair um pouquinho, deixo vocês aqui na companhia das minhas colegas, da Márcia Dantas e da Michele Barros. Até mais tarde. Parabéns pela cobertura sóbria, serena. Eu sou sua fã, mas você é uma referência para todos nós, Simone. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Simone. Parabéns. Até já. Bom, 2h57 pelo horário de Brasília. A gente continua, então, com toda essa cobertura ao vivo. Todo o SBT mobilizado para trazer um pouco da trajetória do Silvio Santos e ouvir pessoas que conviveram com o Silvio. A gente vai conversar agora com a apresentadora Luciana Gimenez, que esteve no programa do Silvio Santos, que brincou ali com o Silvio Santos, e nos conta um pouquinho do que ela percebe do Silvio, do que ela percebeu do Silvio, alguma história do Silvio. Luciana, bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa tarde. Com muitas saudades que eu estou entrando ao vivo com vocês. O Silvio, uma pessoa que sempre me trouxe muitas inspirações. Eu sou apaixonada pelo Silvio, eu acho que essa paixão é uma paixão nacional
e eu estou aqui realmente prestando as minhas condolências, a minha homenagem para esse grande apresentador. Nossa, demais, amo de paixão. Ele, a família, todo mundo muito, muito feliz, muito inspiradores mesmo. Luciana, você esteve, qual foi o último momento que você esteve com o Silvio aqui participando? Me lembro de uma passagem de 2019, teve alguma mais recente, Elô? Não, eu acho que foi realmente em 2019 a última vez, foi nos Jogos Pontinhos, não foi? Foi isso. Não, e ele é uma graça, sempre rindo comigo, rindo de mim, me deixando super à vontade. O Silvio, todo mundo sabe o quanto ele era especial mesmo. E ele fazia isso com as pessoas, né? Ele brincava, às vezes as pessoas diziam assim, mas será que ele está sendo... Não, era brincadeira de verdade. De verdade, de fato. Sim. E ele fazia isso com todo mundo, como fez com Luciana, né, Lô? Sim. Não, ele brincava comigo, brigava. Hoje eu vim de cabelo solto porque ele odiava quando eu prendi o cabelo, ele brincava, ele falava, nossa, você ficou feia. Eu tenho um senso de humor muito amplo, então para mim era sempre muito divertido. E como eu gosto de fazer programa ao vivo, eu estava acostumada com isso, mas ele pegava no meu pé, falava que eu cruzava a perna. Eu realmente, eu acho que é uma pessoa assim... incomparável, uma pessoa muito, muito especial, de verdade. Como pessoa, como apresentador, como empresário, eu estava assistindo aqui a sua cobertura, eu acho que deixa muita saudade, né? Tem pessoas que realmente fazem uma falta, que a gente fala, nossa, como é que vai fazer sem? Verdade, Luciana. E você, como uma grande apresentadora também, qual a referência? Porque cada um de nós pega um pouquinho do Silvio, né? Quer imitá-lo em algum ponto. Você tem alguma referência que você tenha se inspirado no Silvio? Olha, eu sou uma pessoa muito espontânea, até porque eu não sou programada. E o Silvio, eu acho que depois ele sempre falava disso comigo, que ele gostava de mim por essa espontaneidade, por não ter assim, eu nunca me programo para falar nada. Então, quando eu às vezes dava umas erradas, eu lembrava dele e falava, gente, Silvio Santos é assim. Então, a minha inspiração é ser o que somos, sem fazer nenhum tipo de máscara, sabe? Ele ria comigo, ele ria de mim. E eu acho que essa é a inspiração que deixou, pelo menos para mim. Maravilha, eu acho que é uma inspiração de vida. E parece que as pessoas que trabalhavam com ele falavam que ele sentia a energia da pessoa. Quando a pessoa estava muito travada, ele não gostava, né, Luciana? Ele gostava exatamente disso que você falou, da espontaneidade, da leveza. E se tivesse muito travado, ele já falava, não, gostei daquela ali porque ela, né, é diferente. Porque ele sentia, ele se conectava de fato com as pessoas. Luciana, muito obrigada. Ele falava muito. Eu acho que ele não... Ele falava o que ele sentia. Se ele gostava, ele falava. Se ele não gostava, ele falava também. E isso é muito refrescante, porque eu acho que as pessoas, elas mudam muito a realidade na televisão. Eu acho que isso que é o Silvio é realmente fazer o que é verdade, é não armar nada, é fazer o que ele acha e ser a mesma pessoa fora e dentro das câmeras, assim. É uma autenticidade, né? Ele foi o grande introdutor do improviso na televisão e você ser quem você é. Luciana, muito obrigada pelo seu depoimento aqui, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Obrigada, Lu. Faço questão, deixo um beijo para a família e minhas condolências. Obrigada mesmo. Obrigada, Lu. Olha, agora a gente colocou aqui atrás um obrigado, Silvio, que é um obrigado de todos nós, de toda a família SBT, de todos os funcionários que estão trabalhando aqui por trás das câmeras, com o coração também partido, né? Mas felizes de estar aqui prestando essa homenagem, né? A gente, quando chegou aqui à emissora, e eu fui falando com os meninos, cada um trabalhando aqui, e a consternação de todos é assim, todo mundo com sentimento, precisamos fazer isso, mas todo mundo por ele, abalado pela situação, por esse momento que a gente está passando. Então, obrigada, Silvio Santos. Obrigada. E vamos relembrar um dos momentos mais marcantes da trajetória de Silvio Santos agora. Quem não lembra da frase, quem quer dinheiro? E os aviãozinhos, e a disputa e a alegria do auditório. Vamos rever agora. Agora que eu quero ver a aeróbica. Leleu, 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 leleu. Aí joga aqui, quase que eu pego você sentada, quase que você não levanta. Agora vou jogar, vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Eu quero. Olha lá, olha lá, olha lá. E agora aqui. Deixa eu ver, dá licença. Agora, deixa. Não vou dar não. Eu quero ver o
uma grande confusão. Eu vou fazer, vai cair, o dinheiro vai cair. Olha lá, aê, 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 aê. Ai, inesquecível. Dá muita saudade. Muita. Eu me arrepiei de saudade. assistir. Todo mundo ficava pensando, será que eu pego aquele aviãozinho um dia? Será que eu vou estar lá para pegar esse aviãozinho? Faz parte da nossa vida, né? Bom, verdade. Todo o Brasil está comentando e se despedindo de Silvio Santos e lamentando essa passagem do Silvio Santos. Uma apresentação em Brasília, as autoridades falando sobre essa despedida de Silvio Santos. Silvio sempre reiterou que era um patriota, antes de tudo, e ele era sempre preocupado com a condição do país e sempre se colocando à disposição do país, uma coisa que ele fez durante a trajetória de vida dele. Suane Guerreiro está em Brasília, acompanhando tudo, e ela traz informações agora para a gente ao vivo. Você está com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso, Suane, bem-vinda. É isso mesmo, Michele, Márcia, já peço licença aqui para dizer porque a gente está bem emocionado, não só eu, mas também toda a equipe de Brasília, com todo esse legado deixado por Silvio Santos, né? Não só como pai, como comunicador, como pessoa, mas também nesse legado que se reflete no dia a dia da nossa empresa, no dia a dia do nosso trabalho, esse legado de realmente levar o SBT como a TV mais feliz do Brasil. Isso a gente percebe no respeito no nosso dia a dia, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Então, queria deixar também isso registrado aqui, e a gente sente esse carinho todo. As autoridades, durante todo o dia, reservaram um tempinho para falar com a gente, para mandar notas, para realmente passar, né, o quanto foi a importância desse homem para o Brasil. Nesse momento, então, como você falou, a gente vai ouvir o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele que estava em uma agenda em Porto Alegre. Ele fala aqui da base aérea, assim que desembarcou, então decidiu doar um pouquinho desse tempo, né, para falar não só para vocês aí em São Paulo, como também para todo o Brasil, para deixar também esse recado em nome, né, do STF. Ministro, muito obrigada aqui pela sua presença. Presidente Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, Sônia. Um prazer falar com você e fazer um registro sobre a vida e agora a partida do Silvio Santos. Há pessoas que marcam a sua época e eu acho que o Silvio Santos foi uma dessas pessoas, uma dessas figuras emblemáticas. Eu tenho registro da imagem dele, acho que desde a minha primeira infância, ocupando as tardes de domingo, antes ainda de criar a emissora de comunicação. E um homem que uma trajetória totalmente singular, que começa como camelô, depois vira apresentador, depois vira um grande empresário, dono de uma das maiores empresas de comunicação do país. E talvez a coisa que mais tenha me chamado a atenção nele, e olha que eu sou um professor que gosta de entrar em sala de aula, de falar com as pessoas, é essa extraordinária capacidade de comunicação que ele tinha, uma capacidade de comunicação com pessoas de diferentes níveis educacionais, de diferentes níveis culturais. Ele falava com empatia e carisma das pessoas mais simples às pessoas mais sofisticadas, atraindo a audiência, atraindo a estima de pessoas que sequer o conheciam. De modo que, evidentemente, a partida de uma pessoa como ele é sempre uma marca de tristeza. Eu queria aqui mandar o meu abraço afetuoso para toda a família e que pode ter o consolo, eu penso, de ter convivido por muitas décadas com uma figura extraordinária. E uma figura necessária também, né, presidente? Ainda mais em tempos em que é preciso esse diálogo, em que é importante, que é vital esse diálogo para a nossa sociedade. Então, há uma música, um rock conhecido que diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E acho que na parte da diversão e arte ele foi uma figura decisiva e era um homem público que ajudava a formar opinião e portanto, também nessa dimensão pública da sua vida, ele merece registro. Eu me lembro que ele até ensaiou um ingresso na política, mas acho que depois ele ficou num outro quadrado onde ele foi talvez uma das pessoas de maior realização no país. E
podia transitar, né, com diferentes espectros políticos também ao longo dessa trajetória. Eu penso que sim, como a vida deve ser, a capacidade de dialogar com todas as pessoas. A democracia é um tipo de regime político e de sociedade aberta que tem lugar para as pessoas que têm as mais diferentes visões e a capacidade de tratar quem pensa diferentemente de maneira educada, de maneira civilizada, com respeito e consideração, é um diferencial relevante, e acho que ele tinha. Num país que perdeu um pouco a civilidade, eu acho que ele era um bom símbolo, talvez até do que a gente deva resgatar. Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Devolvo para vocês aí no estúdio, Michele, Márcia, e também dando meu abraço forte para a equipe do SBT aí em São Paulo e em todo o país. Obrigada, Sônia. Agradecendo aí enormemente ao presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, que gentilmente parou ali, né, nesse momento que ele estava em trânsito, na base aérea, para nos dar esse depoimento, né, e ressaltar a importância do grande comunicador, do grande ícone que nós temos no Brasil, e como mencionou Cabrini também, do planeta. Formador de opinião. Eu gostei que ele falou sobre isso, porque Silvio podia não ter ficado na política como ele não ficou, mas ele era uma figura política. Por quê? Porque ele movia a opinião pública também. E ele ia realmente ali nos seus programas, sempre levando autoridade, sempre colocando entrevistas ao público para esclarecer sobre o Plano Real, que você bem lembrou, e todas as outras questões aqui da política do nosso país. Ele era realmente um homem forte. E apartidário, como está no nosso princípio aqui do jornalismo do SBT, absolutamente apartidário, porque ele colocava em primeiro plano, em primeira necessidade, o público. O que interessa ao público? Né? O que interessa ao público? O que o meu público precisa saber? Ele precisa de informação. E às vezes a informação chegava tão conturbada que ele era o veículo e era o porta-voz para destrinchar essa informação sem vieses. Exatamente, né? De uma forma muito clara, né? Verdadeira, clara, didática, como só ele conseguia fazer. Portanto, a gente tem esse posicionamento também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Já ouvimos aqui o depoimento de algumas outras autoridades, como também o posicionamento do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e agora a gente tem informações ainda seguindo em Brasília, né, Márcia? Exatamente, Michele. A gente vai com o Daniel Adjuto, que tem mais informações direto da capital federal. Inclusive, o presidente Lula vai decretar luto oficial, é isso, Daniel? É isso. Márcia, Michele, minhas amigas, muito boa tarde para vocês. Dia triste, recebam também o meu abraço nessa cobertura. Informação que acabo de apurar junto à Presidência da República é que ainda hoje será decretado o luto oficial de 3 dias em homenagem e de luto à morte de Silvio Santos. O decreto deve ser publicado nas próximas horas, ainda hoje, e, portanto, nos próximos 3 dias, todas as bandeiras do Brasil, em todas as cidades, em estados, em todas as repartições públicas federais, deverão ser hasteadas a meio mastro. É um símbolo do luto do país com a passagem de Silvio Santos. O presidente Lula está aqui na residência oficial da Grande do Torto, onde teve uma extensa reunião agora há pouco. Já já ele vai gravar um vídeo e vai disponibilizar para nós aqui do SBT, também comentando a morte de Silvio Santos. Vale lembrar que Lula disputou as eleições presidenciais com Silvio Santos em 1989, eleições essa que Silvio Santos não pôde chegar até o fim na disputa eleitoral porque foi impedido devido a um problema com o partido político na época. Vocês comentaram agora há pouco sobre a figura política de Silvio Santos, né, que prezava sempre pelo bem do povo, pelo interesse principal do povo. E, portanto, dentro das próximas horas será publicado um decreto extra no Diário Oficial, justamente para dar esse luto de 3 dias em todo o país pela morte de Silvio Santos. Nós seguimos aqui e já já esse vídeo do presidente Lula será disponibilizado. Ele, há pouco, nas redes sociais, também fez publicações lamentando a morte de Silvio Santos e destacou os vários perfis, não só de comunicador, no maior comunicador do Brasil, mas também do perfil de empresário que tinha Silvio Santos, com quem ele esteve, o presidente Lula, várias vezes aqui em Brasília, em São Paulo e por outras cidades do país. Então a expectativa por esse vídeo do presidente Lula comentando toda a história que teve com Silvio Santos e também agora essa informação em primeira mão para vocês aqui no SBT sobre esse luto oficial de 3 dias. Então, até terça-feira,
todo o Brasil deverá ter a bandeira hasteada a meio mastro. Um símbolo que se soma também a capitais que decretaram o luto oficial, como São Paulo e Rio de Janeiro. É verdade. Ô, Daniel, você na sua apuração aí muito cuidadosa e criteriosa nos traz então esse furo, que é um gesto que todo o SBT agradece, em nome aqui da casa do SBT e da família, desse luto oficial, que em breve deve ser oficializado pelo presidente Lula. Daniel Adjuto trazendo então informações. Lula que, como o Daniel já falou e já trouxemos aqui na nossa cobertura, publicou nas redes sociais, então, a sua despedida a Silvio Santos, ressaltando todas as características como empreendedor, como grande talento e personalidade da televisão brasileira, também do humor e do jornalismo. Ele ressalta isso na sua colocação ali no seu post na rede social X. Então, o presidente Lula era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. O governador Tarcísio de Freitas também decretou luto oficial aqui em São Paulo de 3 dias e fez uma homenagem nas redes sociais, falando: hoje nos despedimos de Silvio Santos, o maior ícone da televisão brasileira. Sua alegria, carisma e inigualável talento alegraram gerações e marcaram a história da TV no Brasil. Continuando um pouquinho com o Daniel Adjuto, eu queria saber, Daniel, como é que está o clima entre a população brasiliense? Porque a gente já girou o Brasil, fomos para o norte, fomos para Manaus, fomos para Belém, e as pessoas param os repórteres do SBT para prestar solidariedade. Em Brasília não deve ser diferente, né? Sem dúvida, Márcia. Hoje é um dia triste para todo o Brasil, né? Aqui em Brasília não é diferente. Tanto na nossa redação, hoje cedo, quando cheguei à redação, todos nós ainda estávamos custando a acreditar, mas ainda deixando no nosso coração aquele desejo, né? De, olha, Silvio quer festa, Silvio quer alegria. Silvio Santos não combina com tristeza, né? Silvio Santos é sorriso largo, é risada conhecida, mas aqui por onde a gente vai, no Distrito Federal, no nosso quadradinho, aqui todo mundo vem dar um abraço, vem comentar, vem contar uma história, vem falar do domingo em família, e aqui não é diferente. Aqui também estou com meus colegas da imprensa. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Isaac Gazinel, mostrar aqui que nós estamos em frente à residência oficial do Grande do Torto, onde está o presidente Lula, e aqui também toda a imprensa mobilizada, também repercutindo a morte de Silvio Santos junto às autoridades, às figuras da política nacional. Então, todo mundo aqui a postos, porque sem dúvida, essa é a notícia que a gente vê não só no SBT, mas em todas as emissoras, porque Silvio Santos é além das emissoras, né? Silvio Santos não morre, Silvio Santos é eterno. Obrigada, Daniel, pelas suas informações em Brasília. Ele que traz essa informação muito de importância para todos nós, desse luto oficial que deve ser oficializado pelo presidente Lula em breve. Falamos aqui do luto decretado pelo governador de São Paulo também. Daniel havia trazido também essa informação. Também houve pronunciamento do governador do Rio de Janeiro, já mencionamos isso. Estivemos lá ao vivo com o nosso repórter Matheus também no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro disse que hoje o Brasil se despede de um dos maiores ícones da nossa televisão, Silvio Santos. E aí a gente quer relembrar, né, Marcinha? Sim. Porque a gente quer vivenciar o Silvio Santos. Ele era único, ele era incrível, ele era magistral, com seu jeito único de se comunicar. Ele até cantava junto com as pessoas, com as colegas de trabalho e também com os calouros. Te deixou. Foi culpa da barriga, com a barriga piorou. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Falo, foi. A gata te deixou. Foi culpa da barriga, com a barriga piorou. Ele falava, não, vamos lá, eu vou com você aqui, ó.
E você sabe que eu participei do último programa, um dos últimos que ele gravou aqui no SBT, e eu fiz essa brincadeira que era do sino, de ir lá tocar o sino e cantar um trecho da música. E aí, gente, não era só cantar o trecho da música, era cantar na frente de Silvio Santos. Meu Deus! Porque batia um branco na sua cabeça. Você podia até saber a música, mas você estava na frente do Silvio Santos, tendo que cantar com ele, e ele estava, parece que ali torcendo pra você não acertar, porque ele ficava com um papelzinho na mão, te olhando assim. E aquela imagem ficou muito marcante pra mim, quando ele falava, não, você vai, sua voz é bonita, você vai saber cantar, você vai. E aí ele apostava em você e também queria que você errasse. Mas era aí dava maior tensão, não é, Marcinha? Dava uma tensão, gente, era muito, muito. Mas era maravilhoso estar com ele no palco, porque quando ele entrava no palco, Michele, realmente não tinha pra ninguém. A energia dele era tão surreal que todo mundo se contagiava ali, sabe? Era uma entidade mesmo. Ele crescia. Crescia, efusivo, né? E Sim. contagiava todo mundo. E foi o criador de vários bordões, como a gente já mencionou aqui. Quem quer dinheiro? Qual é a música? Mas você está certo disso? Você está certo disso? Vem pra cá, vem pra cá, sai pra lá, não acertava. A resposta sai pra lá. E ele adorava também saber da nossa vida pessoal. Porque a primeira vez que eu fui no programa, ele perguntou assim, mas solteira ou casada? Aí eu falei, Silvio, casei, descasei, vou casar de novo agora. Aí ele dava risada e falava, que maravilha, tá bom, eu não queria saber de nada disso. Ele tinha esse humor, esse bom humor que era maravilhoso. No trato com o entrevistado, o Silvio tinha esse talento que, de mesmo conhecendo o artista, o grande nome, ele fazia às vezes a pergunta, o que você faz? Fez isso com Cláudia Leite, o que você faz? Porque ele trazia a uma pessoa que de repente não conhecesse, não conheço ela, e não deixava você incomodado pelo fato de não conhecer aquela artista. Ele se colocava tal qual como você, que não estava conhecendo. E assim, é o apresentador, mas que trazia, por exemplo, a figura do artista como uma pessoa comum. Ele queria mostrar que o artista ali do lado dele era como a gente como a gente, assim como o Silvio era. E, inclusive, a gente está com o nosso repórter, o Rodrigo Garavini, na vaga do Silvio Santos. Gente, essa vaga tem história, Garavini. Sempre aqui no SBT, nas festas de fim de ano, existe um samba na vaga, que é os equipamentos ali de samba, batuques e tudo. Os próprios funcionários do SBT se reúnem na vaga do Silvio Santos para cantar, para homenagear, para cantar samba e aí dançar. É a cara do Silvio, né, Garavini? Com você. Exatamente, Márcia. É onde nós estamos agora. Nessa última festa teve o samba na vaga. Eu, inclusive, estava por aqui. Foi aquela alegria. E é essa alegria que a gente quer lembrar do Silvio, né? Aquele sorriso largo, aquele vozeirão, aquela brincadeira, aquele carinho com os funcionários. Mas vamos mostrar a vaga para o pessoal entender do que a gente está falando. Aqui no SBT, os apresentadores, o pessoal do entretenimento, cada um tem sua vaga aqui com a sua respectiva estrela. Agora, a principal estrela está aqui. E olha só a singeleza. É emocionante ver isso aqui por conta da simplicidade. Alguém aqui do SBT, a gente não sabe porque a hora que eu cheguei aqui já tinha, veio aqui e deixou as flores em homenagem ao nosso querido Silvio Santos. Eu já estou aqui já faz uns 20 minutos e a cada minuto passa um funcionário aqui, tira uma foto, faz uma homenagem, posta na rede social. Uma delas é a Ju, que está aqui. Ô Ju, vem aqui. É a Jo, tudo bem? Na medida do possível, né? Sim. Eu estava vendo que você estava tirando a foto aqui. O que esse momento de perda representa para você? Nossa, tô muito triste, abalada. Silvio, nosso ícone, né? Você já teve oportunidade de trabalhar direto com o Silvio? Não, direto com ele não, né? Trabalhei, assim, já tive até uma vez, eu lembro que eu estava saindo pra ir embora, aí eu dei uma trombada assim com ele, opa! Ah, é? Fiquei paralisada assim na frente dele. Era uma figura que chamava muita atenção, muito, né? muito. Você já está aqui no SBT há quanto tempo? Então, agora eu voltei, né, que eu já trabalhei aqui. Aí eu voltei agora, estou trabalhando na novela. Entendi. E é isso, né? Que dia difícil pra gente, né? Muito, muito. Pegou de surpresa. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Enfim, essa aqui é a vaga do Silvio. Ele guardava o carro dele aqui, certo? Do lado da vaga dele tem o Celso Portiolli aqui, tem a vaga do Carlos Alberto, cada um com as suas respectivas estrelas. E
Que carro que ele guardava aqui? Vem comigo aqui, Ailton Teacher. Vamos mostrar. Olha, isso aqui é o SBT. Para quem nunca veio no SBT, olha só que gigante que é aqui. Esse aqui é o estacionamento, é um complexo Anhanguera. Tem muitas vagas por aqui, cada um com a sua respectiva vaga nomeada. E o carro que por muitos anos ele estacionou naquela vaga ali, tá guardadinho bem aqui, que nós vamos mostrar agora. Essa aqui é a entrada principal, eu vou empurrar, vou pedir para o Ailton ir na frente e eu vou ali abrir essa portinha. O carro que ele estacionou durante muito tempo é esse aqui, olha só, que faz parte do Museu Silvio Santos. Vamos comigo aqui, Ailton. É esse Lincoln branco com capota verde. E tem muita gente aqui no SBT, principalmente aqueles que trabalham já faz muito tempo, que tem muita história com esse carro. Por quê? Para o amigo e para a amiga que está nos acompanhando, o SBT aqui, esse complexo que nós estamos, ele fica em cima de um morro, assim, certo? A portaria principal fica lá na Anhanguera, na rodovia. Então, todo mundo que entra precisa subir até aqui de van. E ali perto daquela entrada principal, tem uma espécie de parada de ônibus que as vans buscam, as pessoas pegam as pessoas para trazer até aqui. E existem muitos relatos de funcionários mais antigos que às vezes estavam ali esperando a van passar, quando vê o patrão chegava com o Lincoln dele, de capota verde, abria o vidro e falava, mas venha aqui, vamos de carona comigo. O pessoal montava nesse carro aqui e se deliciava vindo com o Silvio Santos até aqui.